Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo, onde você vai aprender a desenhar vários personagens em uma cena. Então, eu já estabeleci aqui 3 pontos de fuga, e eu vou começar desenhando personagens de cima para baixo. Assim você vai aprender melhor como desenhar personagens de maneira encurtada. É importante notar que aqui eu vou fazer apenas esboços simples de personagens e vou me focar apenas na construção básica. E você, quando for fazer algum estudo desses, não tente copiar o personagem que estiver em um ângulo diferente, começando já pela silhueta ou pelos detalhes finais, e sim, faça as formas geométricas do corpo humano primeiro. Eu sei que é um pouco desafiador, mas é importante, porque só assim, fazendo as formas tridimensionais, que você vai conseguir mudar o ângulo do seu personagem. Quando eu desenhei este personagem, eu fiz ele em um ângulo bem extremo. E um detalhe é que é bem fácil da gente se esquecer das proporções quando a gente faz esse tipo de desenho. No caso aqui, eu puxei as proporções vindas de acordo com o ponto de fuga. Ou seja, eu fui vendo se eles estavam alinhados corretamente com o ponto de fuga. Daí eu fui tirando as proporções bem facilmente. Agora eu vou fazer esse outro personagem aqui, que é um pouco mais alto que esse que nós desenhamos aqui. Mas no caso, quando eu fui fazer o desenho dele, eu primeiramente fiz um esboço bem simples antes, para conferir se as proporções estavam corretas, se o tamanho do torso, da cabeça estava nos tamanhos ideais, e a perna também eu fiz mais encurtada, para dar essa impressão de profundidade no papel e de que o personagem está sendo visto de cima para baixo. Então é bom sempre você treinar como desenhar o corpo humano em manequim, ou seja, você vai blocar ele em formas simples. Isso é um pouco difícil no começo, mas logo depois você vai se acostumando. Aqui no caso, eu já puxei uma linha de base vinda da cabeça desse principal personagem e vou estabelecer outro lá no fundo. É importante você observar que o outro lado do fundo fica um pouco menor, pelo fato de que eu estou desenhando vários personagens numa cena. Nunca faça vários do mesmo tamanho, porque assim não vai parecer que está em perspectiva. E é esse macete que eu utilizei aqui, de desenhar os 3 pontos de fuga, primeiramente, que muitos quadrinistas usam, quando eles vão desenhar as suas cenas. Mesmo que sejam complexas, eles desenham os pontos de fuga para eles não se perderem na hora do processo, porque é bem fácil se perder se a gente não utilizar esses pontos de fuga de maneira bem organizada. Agora eu vou estabelecer um personagem lá no fundo, bem atrás, e ele vai ficar bem menor em relação aos que estão aqui na frente. E para você fazer um desenho bem tridimensional, é bom você ter bastante conhecimento da perspectiva, dos 3 pontos de fuga, 2 pontos de fuga, que é até mais simples, e assim você vai aprender a criar diferentes ângulos para a sua cena. No caso aqui, mesmo que eu tenha feito esse personagem lá no fundo, eu utilizei da mesma forma os pontos de fuga e fui alinhando e vendo se estavam bem paralelos. Este é o segundo exemplo, onde eu primeiramente estabeleci os 2 pontos de fuga e fui fazendo as linhas, que essas linhas vão me ajudar a estabelecer bem a proporção do meu personagem. E quando você for desenhar personagens em perspectiva, é bom que você tenha bastante noção das proporções do corpo humano. Assim você não vai ficar perdido, mesmo quando for fazer isso em diferentes ângulos. Além de eu ter colocado bem as proporções do personagem, eu tentei pensar bem em como estariam posicionados os outros personagens ao redor, se eles estariam em alguma pose de ação ou numa pose normal, e é assim que você deve planejar o seu desenho antes de fazer uma cena com vários personagens, para que você não fique errando e errando várias vezes. Se você planejar bem antes de criar uma cena complexa, a chance de dar certo é muito maior.
e estude bem a posição de cada personagem. E é bom que você sempre estude cada expressão e movimento do personagem que você for adicionar na cena, porque na hora que você for criar essa cena com mais personagens, você não vai ter que ficar em dúvida se ele está na pose correta, se as pernas estão bem posicionadas, os pés. E o que eu quero destacar aqui para vocês é que vocês sempre sejam bem organizados ao planejar uma arte e um desenho de vários personagens em uma cena, porque assim vai ser melhor para você acertar as proporções. Aqui eu já venho espelhando a proporção desse personagem principal com o outro que vai estar na frente dele. E eu venho fazendo isso sempre seguindo os pontos de fuga. E um detalhe que você pode observar também é que a primeira linha do outro personagem está mais voltado para cima, mas a última está bem encostado no chão. Ou seja, não adianta você fazer os seus personagens em perspectiva se você deixa os pés errados ou deixa eles flutuando. Você sempre deve fazer eles bem posicionados no chão, porque assim vai ser melhor e vai ficar mais realista no seu trabalho. Uma boa forma de você treinar bastante isso é pegando imagens de referência de HQs, ou seja, histórias em quadrinhos. Lá tem muitos materiais bons de referência. Aqui eu apenas estabeleci um outro personagem lá no fundo e novamente eu apenas espelhei as proporções do personagem maior e também vi se estava de acordo com o ponto de fuga. Ou seja, nesse tutorial você aprendeu que para você colocar vários personagens numa cena, você tem que notar primeiramente as proporções, ter um planejamento. É importante você saber construir bem a grade de perspectiva, porque isso vai ajudar você a estudar também os desenhos de quadrinhos, porque é assim que eles são feitos. Os quadrinistas sempre relacionam a proporção de um personagem com o outro. Também sempre fazem proporções baseadas com o ponto de fuga, igual eu fiz nessa cena. E essa é a maneira de você sempre acertar nas proporções. É apenas um pouco de treino e prática. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Assim você me apoia a fazer mais vídeos como esse. Até mais!